Aqui eu vou mostrar para vocês agora o conceito de uma função quadrática, alguns tipos de função quadrática e a estrutura gráfica dessa função, né? Porque toda função ela tem uma representação gráfica que a gente consegue determinar a partir da associação de pontos, de valores para x, encontrando valores para y. Assim como a gente já viu na função de primeiro grau, nós temos o domínio, que são os valores que a gente tem para x, o contradomínio, que é o conjunto onde a resposta de cada domínio estão as respostas, e a imagem, que é a resposta propriamente dita do elemento. Então aqui, primeiro de tudo, a gente tem que identificar o seguinte: toda função quadrática ela é escrita da forma ax² mais bx mais c. Tudo bem? Né? Na função de primeiro grau, a fórmula era x mais b. Nesse caso, ela é uma função polinomial de segundo grau ou função quadrática, porque nós temos o maior grau da incógnita, seria 2. Tá? O a é o termo que multiplica x², o b é o termo que multiplica x, e o c é o termo independente, que tem a mesma função que o b da função de primeiro grau. Porque é onde o gráfico encosta no eixo y, é o valor que o c recebe, tá? Então a gente pode ter, lembrando aqui alguns exemplos, eu tenho uma função f de x igual a 5x² menos 6x mais 4. Então eu posso dizer que o a vale 5, que o b vale menos 6 e que o c vale 4. Igual na equação de segundo grau, toda aquela ideia a gente também adota aqui, né? Eu posso ter aqui x² sobre 3 menos 8x. Eu posso dizer que o a vale 1/3, que é a expressão que multiplica x, que b vale menos 8 e que c vale 0. Por quê? Porque não tem c. Quando tiver faltando algum elemento, a gente vai colocar 0. O único que não pode faltar é o a. O a nunca pode ser 0, porque se o a for 0, vocês vão perceber que os termos x² ele sai da conta. E se ele sai da conta, ele não é mais função de segundo grau, tá? Porque ele é de segundo grau por causa do termo ao quadrado. Beleza? Então isso aqui é a apresentação de uma função quadrática, e aqui é um gráficozinho básico para a gente identificar. Ó. Eu botei aqui uma função que é x² menos 1, então a gente pode dizer que o a vale 1, que o b vale 0 e que o c vale menos 1, beleza? Aí nós podemos já caracterizar uma coisa. O c, como eu já falei, é onde corta o eixo y. O eixo das coordenadas, né? Coordenadas abscissas ao eixo x. Então aqui a gente vai identificar, e o próprio gráfico já mostra aqui, ó, que a parábola, que é o gráfico que se resulta, encosta no eixo y exatamente como vocês estão vendo aqui no ponto menos 1, que é o valor de c. O b vale 0 e o a vale 1, tá? Algumas características, vamos lá. Nós vamos determinar a concavidade a partir do valor do a. Se o a for maior que 0, a concavidade, lembrando que a concavidade é a abertura, fica para cima. Beleza, pessoal? Quando o a for menor que 0, aí é o contrário. Aí você tem a concavidade, que é a abertura, para baixo. Por isso, ó, que se você prestar atenção, o a aqui, ele é positivo. Então, a abertura, concavidade, está voltado para cima, tá bom? Se o a fosse negativo, ela teria o formato contrário dessa e a abertura estaria voltada para baixo, beleza? Aí aqui foram atribuídos valores para x, que é o domínio, e encontramos valores para y, que é a imagem, tá? Outras características que a gente identifica. Ó, a parábola não corta em 2 pontos aí. Esses 2 pontos que vocês estão vendo são chamados de raízes.
né? As raízes são os valores que x assume para que a conta toda dê zero, tá? Então, nesse caso aí, ó, você pode dizer, se você substituir o x por menos 1 e o x por 1, tá até aqui, ó. Se você fizer a substituição por esses dois números, em ambas situações o resultado vai dar zero. Então, elas são as raízes da função. Beleza? E uma outra situação também que a gente identifica é isso aqui, ó. Além de ser o ponto C, nesse caso aí, que é o ponto em que a parábola corta o eixo Y, esse ponto aqui, ele é o vértice da parábola. E esse vértice, ele é trabalhado com aquelas fórmulas que também já vimos no ano passado, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre o vértice das parábolas aí, é onde o gráfico ele muda de sentido, tá? Dependendo do tipo de função, ou ele vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo que a função assume. Nessa situação aí, ó, a gente vai prestar atenção que ele representa o ponto mínimo, porque é o valor onde nós alcançamos a menor imagem dessa função. Se eu olhar para a função, o menor número de imagem, né, o menor valor de y representado é o menos 1. Todos os outros são do menos 1 para cima. Beleza? Então, por isso que a gente chama de ponto mínimo. Se ela tivesse um formato ao contrário, então aí ele teria o ponto máximo e a gente conseguiria identificar o maior valor que essa função assume dentro daquela situação, tá? E é muito importante esse raciocínio de ponto máximo e ponto mínimo, que é o que geralmente se questiona nos problemas de concurso, tal. Qual é o maior valor possível para que ele tenha um lucro? Qual é a maior medida possível para que eu tenha a maior área possível? São esses tipos de perguntas que geralmente são trabalhadas e, assim, quando eu estiver falando das coordenadas do vértice, eu vou trabalhar também com os pontos máximos e mínimos para a gente entender essa ação. Tá? Isso é só para a gente identificar a característica, né, do gráfico e os elementos que compõem o gráfico, tá bom? Então, pessoal, a gente está mostrando aqui uma característica de uma parábola, né, com concavidade para cima, nesse caso aí. Lembrando, né, que as concavidades dependem do valor que o A assume, do sinal que o A assume, né? Nós podemos ter até duas raízes, não podemos esquecer que tem aquela situação de ter uma única raiz ou duas iguais, ou não ter raízes, que depende muito do valor que o delta nessa conta vai ter. Se o delta for maior que zero, igual a zero ou menor que zero, muda a ideia de raízes nessas funções, tá? Isso eu vou mostrar nos próximos vídeos também. Então, nesse daqui eu quero só mostrar para vocês esse conceito básico dessa ideia introdutória sobre como a gente vai trabalhar com as funções, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.